Gente, na minha época que eu trabalhava no hospital, hoje não trabalho mais no hospital, e eu acho, inclusive, que o tratamento de feridas, esse atendimento em domicílio, a gente consegue não fazer somente de tratamento de feridas, tá? A gente faz também de prevenção de lesão por pressão. Então, a gente pode fazer consulta de enfermagem, consultoria relacionada à prevenção também para os pacientes acamados, para eles não desenvolverem as lesões por pressão. O paciente acabou, ó, não tem mais jeito. Às vezes o paciente chega dentro do hospital, vai para a UTI, né? Enfim, como aconteceu com a minha avó, por exemplo, acontece com vários idosos. A minha avó broncoaspirou no shopping, se alimentando, né? Normal. Ela estava se alimentando via oral e ela broncoaspirou no shopping e foi correndo para o hospital. Aí chegou no hospital, ela chegou já parando mesmo. Ela teve uma parada, inclusive. Aí fizeram a reanimação e entubaram ela. E aí ela ficou 15 dias internada na UTI. E quando ela saiu, que estubou, que saiu e tudo mais, ela ficou realmente acamada, só por causa desses 15 dias de UTI. Por quê? Porque ela já tinha Parkinson, ela já tinha uma fraqueza muscular, né, já intensa, e aí a gente fala assim, no sentido de que a perda muscular, a gente precisa de quê? 3 dias para poder perder, né, esse movimento, essa massa magra, essa massa muscular. E aí um paciente idoso ficar 15 dias parado em cima de uma cama na UTI, ela não conseguiu mais força, né, para poder se levantar e para deambular. E ainda mais, era tão mais grave o caso dela por conta do Parkinson, que ela não conseguia mover nenhuma outra parte. Ela movia um pouco os membros superiores, mas as pernas ela não movia sozinha, sabe? Então, assim, a gente teve muita dificuldade com ela, e assim, é o natural do curso de vida do idoso, quando o idoso fica acamado, né? Fica muito tempo na internação hospitalar, e quando sai, a gente não consegue uma reabilitação tão adequada que ele consiga voltar a deambular, principalmente numa fase de vida assim. Então, quando o paciente, e aí quando a gente pega o paciente e bota ele para casa, depois de uma internação dessa, o paciente ele está acamado. E aí? Graças a Deus, o paciente não fez nenhuma lesão por pressão dentro do hospital. E aí, dentro do ambiente em domicílio, o que a gente pode fazer enquanto enfermeiras? A gente, inclusive, pode ir até o domicílio desse paciente para fazer a orientação da equipe que está cuidando do paciente, da família, dos cuidadores, da equipe de enfermagem, fazer prescrição de enfermagem e fazer uma consulta realmente preventiva, tá, desse paciente. Então, por isso quando eu vendo o meu serviço, eu vendo serviço tanto de consultoria, consulta de tratamento de feridas e prevenção também para pacientes acamados ou com dificuldade de mobilização. Então, entender essa importância, fazer com que o paciente também entenda essa importância da prevenção é essencial. E a gente também pode empreender nesse sentido, tá? Empreender nessa área. Mas vamos contextualizar aqui. O que seria lesão por pressão? Você já sabe, já estão carecas de saber, e já estão carecas de saber, inclusive, que a prevenção é melhor do que o remédio, né? Então, prevenir é melhor do que remediar. Lesão por pressão, o paciente ele fica mantendo aquela pressão naquele local, ou cisalhamento ou fricção. O que é cisalhamento, Lavínia, né? Ali naquele paciente. Gente, quando a gente tem a nossa pele, ó, a pele faz esse movimento aqui, tá vendo? Então, não sei se está dando para ver aí para vocês, mas a pele faz esse movimento aqui, ó. Esse movimento é o cisalhamento. Então, o paciente ele está deitado no leito, e aí, na hora que a gente puxa o paciente e arrasta o paciente, esse tecido aqui por dentro, ó, ele vai fazer um deslocamento. E eu posso, nesse momento, estar quebrando esses capilares ali daquele local. Então, o paciente está deitado, o peso do corpo dele todinho, né, dorsal. Quando a gente vai levantar o paciente, né, a gente vai, às vezes não tem a quantidade de pessoas suficiente no plantão, às vezes não, na maioria das vezes, né? Então, e se o paciente for muito pesado, ficar uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro para poder levantar ele e subir, né, na cama, e se não subir pelo lençol móvel, que a gente chama de travessa aqui em Maceió, mas naquele lençol móvel, se a gente não subir por ele, o que a gente pode estar fazendo? Arrastando o paciente no leito. E aí eu pego o paciente que está aqui e arrasto ele para cá. Aí a pele dele faz assim, pá, tá? Fica lá no leito a pele, e na hora que eu arrasto, a pele dele faz assim.
Então, esse movimento aqui, ó, do tecido, ele é o cisalhamento. A fricção, eu vou fazer assim, arrastar o paciente e vou fazer fricção nessa pele aqui, tá? Então, e o cisalhamento, eu vou ter esse deslocamento dos tecidos ali. Então, as lesões por pressão, elas são lesões por pressão mesmo, prolongada, mais de 2 horas na mesma posição, vai rompendo aqueles capilares ali no local, ou por cisalhamento, pela movimentação do paciente, às vezes nem é o profissional de enfermagem que faz, é o próprio paciente, que ele fica fazendo assim, se arrastando no leito e descendo, né? No leito, a pessoa coloca ele bem bonitinho, daqui a pouco ele já está lá embaixo, porque ele fica se arrastando no leito sozinho. E a fricção também, ele vai fazendo esse arrastado ali no leito. Então, a pele do paciente vai ficando dessa forma e vai quebrando os capilares. Aí acontece a lesão por pressão. E uma coisa importante de se dizer nesta aula de hoje é que, se eu tiver uma hiperemia nesse paciente, em qualquer região que é próxima à proeminência óssea, né, que é uma região de pressão, e essa hiperemia, quando eu tocar e fizer a fricção dessa hiperemia, ela não branquear, o que é isso? Toquei, ela não ficou branca. Eu toquei, ela continuou vermelha. Eu fiz uma pressão com o dedo, dígito pressão, e ela não ficou branca, ela continuou vermelha. Então, ela já é uma lesão por pressão estágio 1. Então, a estágio 1 não tem perda nenhuma de pele, minha gente, nenhuma. Só a hiperemia da pele, que não branqueia, já é estágio 1. Ah, Lavínia, mas eu fiz a digitopressão e ela branqueou, ela ficou branca no meio. Então, é um alerta, porque é a prévia de uma lesão por pressão, estágio 1, tá? Então, ali já acende o alerta para que a gente tome logo as providências antes que seja uma lesão por pressão, estágio 1. Inclusive, essa hiperemia já tem que ser notificada como lesão por pressão, tá? Porque já é essa hiperemia não branqueável. Mas esse é só um adendo aqui. E aí, quando a gente pega esse paciente que está numa situação, né, dessa vulnerabilidade, a gente precisa manter a prescrição de prevenção. O que precisa, Lavínia, para poder prevenir uma lesão por pressão? Eu vou chegar lá em todos os processos. Mas o que o Ministério da Saúde fala? Sim, Bia, na lesão por pressão estágio 1 já vai proteger, já vai. Existem espumas no mercado, né, que a gente pode colocar para redistribuir melhor a pressão e manter aquela região hidratada, mas se não tiver acesso, pode fazer hidratação dessa pele e também deixar o paciente em outro decúbito. Não bota o paciente mais no decúbito que apareceu a hiperemia. Por exemplo, foi na sacra que apareceu a hiperemia, então vai mudar o paciente de decúbito do lado esquerdo para o lado direito. Deixa pelo menos um tempo para poder regredir ali aquela hiperemia e não avançar, tá? Essa lesão por pressão, ela avançar. Mas aí, quando a gente pega, nesse caso, né, da lesão por pressão, da prevenção especificamente, a gente tem um protocolo do Ministério da Saúde que nos norteia muito bem, tá? Então, tem umas etapas lá para poder a gente identificar, né, fazer essa avaliação e fazer a prevenção. Então, o que precisa para fazer a prevenção que está lá no protocolo? Vai precisar de avaliação na admissão do paciente, então, todo paciente admitido, né, seja em casa, seja no hospital, né, a gente está falando de maneira geral, tá? O paciente admitido vai precisar de avaliação, tá? Então, o enfermeiro tem a obrigação de avaliar toda a pele do paciente, do cabelinho lá até o pé, né? Aquele exame céfalo-caudal mesmo. E aí, avalia toda a pele do paciente, né? Não encontrou nada, tudo ok. Então, a gente vai precisar refazer essa avaliação, é uma reavaliação e uma inspeção dessa pele diariamente. Esse é o recomendado pelo Ministério da Saúde, né? Nível de recomendação máximo, tá? Então, tem que ser feito aí esse protocolo de inspeção diariamente. Inspeção da pele diária. Então, vamos lá, inspeção da pele diária. Isso a gente já tem várias etapas, né? São 3 dessas já são etapas: avaliação na admissão, reavaliação todos os dias e inspeção da pele, né? São as 3 primeiras etapas do Ministério da Saúde, que engloba mais ou menos a mesma coisa aqui para vocês. E aí, manejo da umidade. Como assim, Lavínia, manejo da umidade?
Eu vou ter um manejo da umidade que eu vou precisar manter o paciente com a pele seca e hidratada. Como assim, uma minha seca e hidratada? Meu Deus do céu, agora deu um nó na minha cabeça, né? Porque é muito assim, as pessoas não conseguem entender o que é seco e hidratado. Manejo da umidade. Eu estou com o paciente acamado, que ele é incontinente, que ele faz uso de fralda, e ali naquela região da fralda, eu posso ter, além da urina e das fezes normal, né, que a gente já tem, eu posso também ter um suor excessivo, uma sudorese excessiva ali. E nesse ponto, por quê? Por conta da fralda, porque está quente, o ambiente é quente. Aqui, realmente, em Maceió também acontece muito, né? Inclusive, as dermatites associadas à incontinência, até assaduras, por conta cândida, né? Por conta desse calor ali nessa região da fralda. E aí, os fungos, eles começam a se proliferar. Então, nessa região da fralda, a gente tem que ter muita atenção, minha gente, muita. A gente não pode deixar o paciente com a mesma fralda por muitas horas. Isso é fato. E aí, na hora que o paciente. O que é que se dá esse manejo do paciente seco? O paciente seco é um paciente que urinou, troca a fralda. Né? Ele não precisa ficar em contato ali direto, ele não pode, na verdade, né? Ficar em contato direto com esses fluidos corporais durante muito tempo, porque a pele sofre. E aí a gente vai ter um risco maior de desenvolver lesão, tá? E como é que o paciente vai estar hidratado? O paciente não precisa estar com a pele seca, né? O paciente ele vai se hidratar com o uso de água mesmo, com a ingestão de água, e também com o hidratante. Então, hidratante terapêutico, CeraVe, Cetaphil, né? Enfim, vários hidratantes que a gente tem no mercado, mas é creme hidratante e não óleo AGE, tá? Porque o óleo ele não vai hidratar, o óleo ele vai esquentar e o óleo ele vai impedir a perda, né, da umidade dessa pele. Ele pode ali manter úmido, por exemplo, a ferida, né, um meio úmido ali que é favorável para a cicatrização. Mas na pele íntegra, quando a gente coloca o óleo, a gente vai estar obstruindo esses poros para poder fazer essa troca gasosa que a pele faz, porque eu vou estar, o óleo ele é hidrofóbico, a pele ela tem água. Então, quando eu coloco o óleo por cima da pele, minha gente, eu vou estar impedindo essa troca, tanto para o suor, né? O suor sair do paciente, né? Tanto como essa troca realmente que a pele precisa, tá? Então, eu posso até manter uma certa hidratação se eu impedir a perda de água dessa pele, né? Que o óleo ali em cima, ele vai impedir essa pele essa perda de água, digamos assim. Só que ele também vai fechar os poros, ele vai impedir a troca gasosa, eu não vou deixar essa pele respirar, a pele precisa, né, disso. E aí eu vou estar mantendo ali um ambiente, inclusive, quente, né? Ele vai ficar quente ali naquela região e eu vou estar, ao invés de estar prevenindo, eu vou estar predispondo, né? No uso do óleo. Então, eu vou manter uma pele hidratada com água, o paciente ingere a água, né? Bebe a água, ou se coloca água pela gastrostomia, pela sonda, enfim, né? Então, água e hidratante mesmo, creme hidratante. Então, manejo de umidade é manter o paciente seco, sem os fluidos corporais ativos ali direto naquela pele, que a gente também pode proteger com creme de barreira, e ao mesmo tempo, a hidratação, né, dessa pele, tá? E aí, nutrição e hidratação. Então, o paciente ele precisa estar bem nutrido, a pele ela precisa de nutrientes, né, para poder a gente não ter esse risco aumentado de a abertura de lesão por pressão. E o paciente ele precisa estar bem hidratado, a pele precisa de muita água, minha gente. Então, a gente precisa manter o paciente sempre hidratado. Minimizar a pressão, né? Por último, minimizar a pressão, como vocês já sabem, mudança de decúbito a cada 2 horas e utilizar coxins, utilizar travesseiros, utilizar o que tiver, redistribuidores de pressão. Hoje a gente tem no mercado até tem colchões que redistribuem a pressão e tem posicionadores, sabe, que são bem adaptáveis ao corpo do paciente, que a gente consegue posicionar bem esse paciente em várias tecnologias que a gente tem no mercado para nos auxiliar nesse processo, tá? De mudança de decúbito, mas no mínimo a cada 2 horas. E se o paciente tiver um risco muito, muito, muito alto, ainda tem recomendação do Ministério da Saúde trocar de 1 em 1 hora,
né, esse decúbito, tá? E aí você vai avaliando, depende realmente do grau, né, do risco elevado desse paciente, que a gente também classifica esse risco por escalas validadas, como a escala de Braden, por exemplo.